Olá pessoal, Paulo Costa, canal Treinamentos Automotivos e Carro e Técnica. E nós estamos hoje aqui para falar sobre o sensor de fase via software, que é o sensor virtual, sensor de fase virtual ou conhecido como CMP, né, que é o sensor de rotação do comando de válvulas, né, ou o sensor de fase como é conhecido. Então existe esse procedimento via software onde não existe o sensor de fase físico nos sistemas da Bosch e da Magneti Marelli, que atende os veículos Fiat do início dos anos 2000, né? Então, como é que é o procedimento? Como é que a unidade de comando faz a estratégia para poder localizar, identificar e fazer a ordem de injeção 1342? Né? Então, vamos tentar explicar, tentar passar para vocês como é que é esse procedimento. Mas nós vamos fazer uma revisãozinha aqui como é que funciona o ciclo do motor. Então, quando eu tenho os pares gêmeos, estou falando de um motor de 4 cilindros, que é o motor do tema, né? Então eu tenho 1 e 4 trabalhando com e 2 e 3 juntos, 1 e 4, um tem o seu par gêmeo 4 e o 2 o par gêmeo 3. Então quando o primeiro cilindro está em admissão, no sentido descendente, logicamente o 2 e o 3 vai estar em sentido ascendente. Então de 0 a 180, um vai estar em expansão, quando os par gêmeos estão em expansão, o outro está em admissão, o primeiro está em admissão. Já aqui de 180 para 360 eu tenho o primeiro cilindro em compressão, ele admitiu, e o que expandiu vai estar em escapamento. O primeiro cilindro, ou melhor, de 360 a 540, eu tenho o primeiro cilindro em expansão e agora quem está em admissão é o quarto. E fechando o ciclo completo, eu tenho o primeiro em escapamento, ele expandiu, e o quarto em compressão, já que ele admitiu. Então, para fazer a estratégia, o sistema vai utilizar o trabalho dos pares gêmeos 1 e 4. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai inibir a injeção no primeiro cilindro, certo? A injeção de combustível. Se ele inibe a injeção de combustível no primeiro cilindro, é lógico que quando ele chegar no tempo de expansão, não vai expandir, porque não tem combustível, só vai ter ar lá no cilindro, né? A unidade de comando, ela já sabe que ela consegue saber quem está em ponto morto superior através do sensor de rotação. Então, após a falha da roda fônica, o 20º dente após a falha aproximadamente, alguns sistemas podem variar um pouquinho, no 18º para o 19º, mas vamos trabalhar com o 20º dente após a falha. O que vai acontecer? Vai ser o ponto morto superior do primeiro e o quarto. Então, os dois vão descer, só que a unidade de comando não sabe qual é a fase dos dois. Para descobrir a fase, então ela faz esse processo de inibir a injeção no primeiro cilindro. Lembrando que quando o motor, a gente dá a partir que o motor entra em funcionamento, ele já não começa sequencial. Ele começa full group, ou seja, todos os cilindros, é injetado combustível em todos os cilindros. Aquele que tiver em admissão, ele admite. O que tiver em escapamento, ou o que tiver em fase de expansão, né, ou então de compressão, o combustível vai ficar lá esperando no pé da válvula. Então, já que ele inibiu por algumas vezes, né, a injeção do primeiro cilindro, o que vai acontecer com o motor quando não vai existir mais a injeção de combustível? A mesma coisa que acontece quando eu desligo um cabo de vela, quando eu desligo ou quando o cilindro está sem compressão, o motor vai ficar rateando, a gente também diz que o motor está mancando, então ele vai cair a rotação, né? Isso é natural. Quando eu desligo o cilindro, quando o cilindro não está funcionando, a rotação de marcha lenta ela cai, né? A rotação de um modo geral. Mas baseado nessa queda de rotação, lembre-se, a unidade de comando na faixa onde, quando o motor entrou em funcionamento, ele foi para 1500 RPM aproximadamente, até ele atingir a rotação de marcha lenta, que a gente fala nas literaturas de 900 mais ou menos 50, né?
950 a 850 RPM. Então, nessa fase de queda de rotação, a unidade inibe o pulso do primeiro cilindro. Bom, se for o primeiro cilindro que na hora que ela inibiu estiver em fase de admissão, o que vai acontecer? No momento de compressão, como eu já tinha falado anteriormente, ou melhor, desculpa, no momento de expansão não vai haver a queima. A tendência vai ser o que? Essa rotação tem uma queda que é de aproximadamente 200 RPM. Se não houver a queda de rotação, então ela vai saber que quem está em fase é o quarto cilindro. Lembre-se que eles trabalham juntos, né? Então, de uma forma ou de outra, se houver queda de rotação, ela identifica que é o primeiro cilindro. E aí ela faz a ordem sequencial. Se caiu a rotação, então realmente é o primeiro cilindro que está em fase. Depois do primeiro vai ser quem? Então eu vou ter que injetar agora no 3, no 4, no 2. E na próxima sequência, ela começa a fazer todo o processo enquanto o motor estiver funcionando. Repetir todo o processo. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 e assim sucessivamente. Se a rotação não cai, ela vai saber que quem está em fase é o quarto cilindro. Depois do 4 é quem? 4, 2. Na sequência, o primeiro, depois o terceiro, 4, 2. Aí ela achou a fase do motor. Do mesmo jeito. Se a rotação cai ou não, certo? Ela consegue identificar, sabendo que o primeiro e o quarto cilindro trabalham juntos. Então, repetindo, se ela inibiu a injeção no primeiro cilindro, a rotação caiu, ela descobriu que é o primeiro cilindro e faz a ordem de ignição, 3, 4, 2 e assim sucessivamente. Se a rotação não caiu, quem está em fase é o quarto cilindro. Então o próximo a ser injetado vai ser quem? Segundo, depois primeiro, depois terceiro, depois quarto e assim sucessivamente. Então é assim que a unidade de comando ela consegue identificar através dessa queda de rotação, né, que se dá no momento em que ela deixou de injetar. Essa queda de rotação, esse processo é muito rápido. Agora também o funcionamento do motor também é bastante rápido. Vamos colocar aqui um valor intermediário. Se eu tenho 1.200 RPM, 1.200 rotações por minuto, eu vou ter 60 ciclos por minuto. Ok? Logicamente, em 1 segundo, se eu pegar isso e dividir por 60, então em 1 segundo eu vou ter 20 rotações por segundo do motor. Consequentemente, 10 ciclos por segundo. 10 ciclos por segundo, se em cada ciclo eu vou ter uma admissão do primeiro cilindro, então logicamente que eu vou ter 10 admissões do primeiro cilindro em apenas 1 segundo. Se ela inibe a injeção do primeiro cilindro, em 1 segundo, rapidamente ela consegue descobrir. Porque em 1 segundo, eu tenho 10 admissões em 1 segundo. Se ela admitiu, escolheu 3 ou 4 vezes, segundo literatura, nessa faixa de vezes que ela corta o pulso, e aí ela detectou a queda de rotação, então ela consegue identificar rapidamente quem é que está em fase de admissão, se é o primeiro ou o quarto, e aí faz a ordem de injeção e o sistema passa a funcionar sequencialmente. Bom, lembrando que esse processo ele é reavaliado periodicamente pela central, certo? No processo de funcionamento do motor, nas desacelerações, ela executa esse processo para conferir, para garantir, né? Para garantir que a sequência de injeção de combustível, ainda há pouco eu falei ignição, né? Mas a gente está falando de injeção de combustível, então para se saber que o processo continua, né, na fase correta, na distribuição correta da injeção, então o sistema ela faz essa avaliação periodicamente, ok? Então
Eu espero que tenha ficado claro aqui essa explicação. Se não ficou, vocês deixem os comentários se ficar alguma dúvida, ok? Se gostou, deixa o seu joinha aí, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixa um comentário para nós sabermos se a gente está no caminho certo, né? Como eu sempre peço, porque é interessante que a informação que a gente esteja passando esteja sendo entendida. Então eu faço questão de esclarecer, meus contatos sempre ficam na descrição do vídeo. E na sequência aqui nós vamos falar sobre um sistema semelhante, onde o sistema de injeção é sequencial, mas também não tem um sensor de fase físico, que é o utilizado pela linha PSA, que é o DEFIA. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas o sistema DEFIA, utilizado pela PSA, ela também utiliza, mas não pela injeção de combustível, mas sim pela ignição. Então vamos ver como é que funciona também esse sistema na sequência. Bom, pessoal, e o que vem a ser a estratégia DEFIA, da PSA? Então, ao invés de utilizar o controle do eletroinjetor, pelo sistema de injeção de combustível, o sistema DEFIA, ou melhor, a estratégia DEFIA, ela trabalha utilizando o sistema de ignição. Então, como é que vai saber, através do sistema de ignição, e a partir daí determinar qual é o cilindro que está em queima, e assim ela poder fazer a ordem de distribuição da injeção de combustível sequencialmente. Então, nós sabemos que nos sistemas de ignição estático, nos cilindros de par e gêmeos, as centelhas elas saltam no mesmo instante. Só que eu vou ter os pares gêmeos, no caso aqui 1 e 4, desenhei só 1 e 4, porque a estratégia é baseada no 1 e 4, os pares gêmeos 1 e 4, e quando estiver em ascendência, no momento de ascendência, um vai estar em compressão, certo? Um cilindro vai estar em compressão e o outro cilindro vai estar na fase de escapamento. Certo? Então, no momento em que a unidade de comando, baseada na informação do sensor de rotação, ela comanda o primário, que é relativo, que dá os cilindros 1 e 4, o que vai acontecer é que vão saltar duas centelhas. Uma vai saltar do positivo para o negativo, circula pelo bloco do motor, e na outra do negativo para o positivo. Então, uma vem do positivo para o negativo e a outra do negativo para o positivo. E aí, convencionalmente, vai existir a vela positiva e a vela negativa. Só que tem um porém aqui. No cilindro que estiver na fase de compressão, a tensão que ocorre nesse cilindro, ela é mais alta. Então, vamos supor, aproximadamente na ordem de 19 kV, ou dependendo do sistema, dependendo do motor e toda a configuração do projeto, então isso vai variar, pode aumentar ou pode diminuir de acordo com os diversos tipos de motores que nós temos. Mas só para a gente ter uma ideia. E no cilindro que está em fase de escapamento, essa tensão ela vai ser bem mais baixa, na ordem de mais ou menos 3 kV. Então, baseado nessa diferença de tensão, o sistema estabelece qual é o cilindro que está em fase de compressão através da tensão em que está sendo gerada. Então, o sistema lógico da central tem como saber através desse procedimento, dessa estratégia. Uma vez definida essa estratégia, qual é o cilindro que está em compressão, ela vai poder fazer a distribuição da injeção de forma sequencial. Certo? Então, é um sistema relativamente, em termos de entendimento, mais fácil do que o sistema que era utilizado pela linha Fiat em seus veículos lá no início dos anos 2000. Então, falando de forma resumida,
através da tensão gerada nos cilindros dos pares gêmeos, através dessa diferença de tensão gerada, a unidade consegue fazer uma avaliação de qual cilindro está em compressão e daí ela determinar a ordem de distribuição do sistema de injeção. Então, por isso que quando esses veículos eles acontecem problemas relacionados à bobina, defeitos, anormalidades relacionadas à bobina, normalmente a gente vê um código de falha relacionado à falha no sensor de fase. Isso causa uma certa confusão, né? Inclusive no início, para mim, eu fiquei confuso da minha primeira vez que me aconteceu um problema e acusou falha no sensor de fase. Eu procurei no diagrama elétrico, eu lembro que eu não verifiquei que aquele sistema não tinha sensor de fase, né? Então ficou meio confuso e outros carros foram aparecendo e até hoje existe essa confusão, porque na verdade não existe, assim como no sistema utilizado pela Fiat, né, nos sistemas na verdade, que um é o sistema Bosch e o outro Magneti Marelli. A gente não tem um sensor físico, o que a gente tem é uma estratégia, né, uma lógica de funcionamento em que a unidade vai utilizar, né, e uma estratégia baseado, nesse caso aqui, baseado na tensão gerada através do secundário da bobina de ignição, é isso? E no outro sistema baseado através da leitura da variação da RPM, utilizando o primeiro cilindro como referência, o controle do primeiro cilindro como referência. Então é o que são chamados de sensores de fase virtual, certo? Virtuais. Seja esse sistema, essa estratégia utilizada pela PSA, seja o sensor de fase via software como a Fiat chama, ok? Então, espero que, mais uma vez, tenha ficado claro, certo? Procurei falar de uma forma mais simples possível, ok? A gente vai ter um entendimento melhor tanto do sistema utilizado pela linha Fiat como pela PSA. É lógico que tem que se ter entendimento da parte de conhecimento de eletricidade básica, eletromagnetismo, e aí vai ficar mais claro, né? Fica mais claro o entender como funciona o sistema de forma mais aprofundada. Mas não é objetivo aqui complicar, né? O objetivo é trazer da forma mais sucinta e mais que também fique claro o funcionamento, o porquê, né? Do sistema conseguir, né? A forma como ele consegue fazer essa análise do funcionamento do motor, e a partir daí, utilizando apenas o sinal do sensor de rotação e uma estratégia de funcionamento, né, uma programação na central, conseguir fazer a distribuição da injeção. O grande problema nesse aqui, né, digamos assim, a grande confusão nesse sistema é que você vai ter lá falha no sensor de fase e você não tem sensor de fase físico, só que o sistema, né, lá na memória de avarias vai te dar lá falha no sensor de fase. Normalmente os mecânicos procuram, nós mecânicos procuramos, e não existe o componente lá. Valeu, pessoal! Então essa foi mais uma contribuição da parte do canal de Treinamentos Automotivos Carro e Técnica, e espero que tenha sido de valia para vocês. Então até a próxima. Se houver algum tema que vocês queiram que seja exposto aqui em nosso canal, eu estou à disposição de vocês, é só enviar que a gente está disposto a explanar aqui sobre o assunto. Nesse caso específico, um assunto que surgiu dentro do nosso grupo, né? E uma explicação que não estava bem clara, então eu fiz questão de fazer o esclarecimento para somar com o que foi informado lá no nosso grupo. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, né, sobre algum sistema e a gente puder ajudar, nós estamos à disposição, ok?
Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.